Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Melhorar, nesse momento de transmissão simultânea para todo o planeta, para a rádio e TV Melhorar. Mais uma vez nós aqui nos encontramos esse Quinta ao Vivo, sexto ano para a honra e glória do Senhor. E hoje diretamente de Carapicuíba, São Paulo. O Senhor abençoando e trazendo mais uma vez um testemunho para você, ouvinte, telespectador. Você que ora, você que intercede. Nós estamos aqui hoje fazendo uma visita na unidade móvel do Quinta ao Vivo, podendo entrevistar hoje um irmão, nosso irmão abençoado, que tem algumas experiências, né? Um irmão recente que conheceu a Igreja do Senhor Jesus e que tem congregado conosco na Igreja do Senhor Jesus em São Paulo e que tem desfrutado do Evangelho pleno, tem desfrutado do Evangelho do Reino. Desfrutado, eu creio que esta é a palavra. Boa tarde, nosso irmão abençoado, Rafael. Amém, boa tarde. Pode ficar com o microfonezinho aí, irmão. Amém. Segura aí. Boa tarde, irmãos. Vim aqui agradecer, uma pequena forma de agradecer a Deus por muitas e muitas coisas que Ele faz em nossas vidas. A mudança que eu tive na vida não só foi Ele mesmo que eu posso falar, né? Porque ninguém muda da forma que eu fui mudado, né? Eu recebi uma nova oportunidade, né? E para a honra e glória de Deus, né? Ele me deu a oportunidade de trabalhar para Ele, né? De servir Ele e trazer Cristo, né? No coração e expor para as pessoas, né? Através de muitas experiências, muitos testemunhos, né? E Deus diariamente Ele toca no coração, né? Mas desde o momento que a gente busca Ele, né, na palavra, né, todo dia mesmo, como Ele diz na palavra dele, né, em Josué, medita na minha palavra dia e noite, né, que será bem sucedido. E o Senhor, Ele é conosco, né, mas o Senhor, Ele é muito educado. Ele não invade, né, o nosso ser, né, o nosso coração. Ele bate antes, né? Então, nós precisamos abrir, né, dar espaço para Ele agir dentro de nós. Senão, não haverá mudança. É isso, irmãos. Amém, glória a Deus. E esse envolvimento, né, irmão, quando nós nos colocamos à disposição, abrimos o coração, né, o Senhor começa a operar, né? E aí começam a surgir os testemunhos, obviamente, né, na nossa vida, né? E aí quando começa a se ter esse testemunho, começa a transbordar e a gente começa a contar para as pessoas as coisas e automaticamente as coisas começam a acontecer. Quando vê, nós já estamos envolvidos, né? Amém. E aí eu creio que é mais ou menos isso, né, que o irmão estava trazendo, e eu glorifico a Deus assim por isso, né, por essas experiências. E falando em começar, né, como é que foi o teu início assim na Igreja do Senhor Jesus, em relação ao grupo familiar? Porque é uma porta que abre, né? Amém. E eu creio que é uma porta do coração da gente, né? Amém. O grupo familiar foi um arranjo do Senhor, né? Porque eu já tinha passado por inúmeras denominações, né? E não me encontrava. Cada vez eu me enfurecia mais e mais, porque eu ouvia críticas, e as críticas não eram construtivas, não era pura, né? Era a própria carne das pessoas que achavam que elas estavam certas e elas estavam no espírito, né? E elas acabavam roubando a glória de Deus. E Deus, ele, como eu falei para os irmãos, que Ele é conosco. Amém. Né? Então Ele conhece os nossos corações, é o único que conhece o nosso coração, que sonda nossos corações e nossa mente.
né? E Ele sabe quando a gente estamos procurando por Ele, né? Nós estamos necessitando dele, nós estamos necessitando da verdade. Não simplesmente um tapinha nas costas e vai ficar tudo bem, né? Porque Jesus ele disse, né, que para se negar, né, quem quer seguir ele, negue-se a si mesmo, né? Irmãos, não é fácil negar a si, mas a partir do momento que nós decidimos isso, carregar a cruz, negar as nossas próprias vontades, Deus entra dentro da nossa vida, Ele começa a operar que não dá nem tempo, irmãos, de contar tanta bênção que o Senhor dá, né? Irmãos, é isso que eu gostaria de dizer, né? Até no momento aqui, o Senhor trouxe uma palavra aqui, que eu gostaria de ler para os irmãos, né? Que na verdade é onde começa tudo, né? É o nosso negar, né? Porque a gente às vezes quer fazer a vontade da carne, quer fazer parte de rodinhas para para a nossa alma, né? Para se sentir bem a carne, não o espírito, né? E o Senhor traz aqui em Salmos primeiro, né? Que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore, plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como uma palha, que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, irmãos, no Salmo 1 aqui, o Senhor diz tudo, né? Esse é o nosso negar, né? Não é fazer a vontade da carne. Porque quando a gente faz a vontade da carne é porque a gente está fraco no espírito. A gente está vazio, né? Irmãos, não é fácil a leitura da Bíblia. É uma luta constante, porque a Bíblia está na nossa frente, está do nosso lado, né? Como eu carrego a Bíblia passou a ser uma companhia, um amigo diário, né? A todo momento, porque, irmãos, eu trabalho com táxis e eu carrego a Bíblia no banco do passageiro, do dianteiro, né? Para quê? Para o Senhor me tocar a todo momento. A todo momento Ele conversa comigo. Mas por quê? Porque eu não faço a minha vontade, né? E o trabalhar de Deus é tão surpreendente que às vezes eu paro e eu começo a rir sozinho no meio do trânsito, porque o agir de Deus você não tem palavras para dizer, porque Ele fala com você, Ele está tão presente na sua vida no momento que você se nega, que você não quer mais voltar para o mundo, você não quer mais saber desse mundo, né? Você é tão bom você falar de Deus e a pessoa parar uns 5 minutos, que às vezes passa a ser 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas falando de Deus, e a pessoa está com um semblante triste, decepcionado com algo, e de repente a pessoa começa a sorrir, o Espírito começa a operar no coração dela. Irmãos, é isso. Amém, glória a Deus, né? Tremendo esse compartilhar do irmão aí, porque a própria palavra que o irmão trouxe, né, pelo Senhor, e o que todo mundo procura, né, irmão? Amém. Ser bem sucedido, né? Amém. E obviamente que o mundo nos ensinou que bem sucedido é só dinheiro, né? Amém. Mas bem sucedido é ser leve, né? Amém. Bem sucedido é ter paz.
Bem-sucedido é ser feliz. Amém. Bem-sucedido é ser alegre. Né? Amém. Bem-sucedido é você sorrir enquanto outros murmuram. Amém. Bem-sucedido é você estar no trânsito, né? Enquanto alguns estão estressados, você está rindo. Amém. Né? Isso é ser bem-sucedido. Né? Mas Satanás engana a gente, né? Que para você ser bem-sucedido, você tem que ter uma conta bancária que nem nós sabemos quanto que é. Amém. Porque se você tem 30, diz que é 50. Se você tem 50, diz que tem que ser 200 mil. Se você tem 200 mil, diz que tem que ser 1 milhão. Né? Não acaba nunca isso. Amém. Então, na realidade, quanto que é ser bem-sucedido, né? É você ter paz, né? Você ser feliz, você ter essa expressão de leveza, essa expressão de amor, essa expressão de que Jesus está atuando na nossa vida, Amém. né? Isso é ser bem-sucedido. Né? E é um dia de cada vez, né? Amém. E aqui a palavra diz para nós, né? E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém. Salmo 1:3, né? No final do versículo, né? Ele é como a árvore plantada junto à água corrente, a corrente de águas. Então, é isso que o Senhor espera de nós, né? Amém. Então, eu glorifico ao Senhor, assim, né? Pela vida do irmão e pela vida dos irmãos que estão perseverando na fé, né? E vendo de que há possibilidade, sim, né? De estarmos juntos, né? Nesse processo de edificação no Evangelho do Reino. Amém. Porque eu digo assim, né, irmãos, no Evangelho do Reino, porque o Evangelho do Reino tem a cruz, né? Porque a gente sempre vê que Deus é fiel nos carros, né? Em tudo que é lugar, sim, e justo. Amém. Amém? Deus é fiel e justo. Então, obviamente que tem a graça e tem a cruz, né? Então tem a parte, né, de que nós precisamos, tudo posso naquele que me fortalece. Mas tem o ser, eu me negar, né? Amém. Porque Paulo se negou muito antes, né, de chegar a esse versículo, né? Então, eu glorifico ao Senhor que nós possamos, assim, falar sobre isso também, né? Porque parece, né, que fica pesada essa cruz, mas não é. Amém. Né? Porque a cruz, ela existe, mas existe o se negar na visão. É na palavra. É quando você decide abrir mão de você, você entrega para Deus e você passa a se alegrar no Senhor. Amém. Amém, irmão? Amém. Então, assim, ó, porque eu creio assim, que é importante testemunhar sobre essa alegria no Senhor. Porque é isso que eu creio que faz o irmão rir, o irmão se alegrar nesses momentos do trânsito, como o irmão testemunhou. Amém? Amém. É isso mesmo, irmão. A nossa vida, né, como diz na palavra, né, que tudo está pronto, né? E como o irmão falou, né, que quando o mundo traz isso para nós, né, que ser bem-sucedido é ter as coisas, ter muitas coisas, né? E esse ter muitas coisas, algumas vezes não é do Senhor, né? Não é do Senhor, porque o Senhor, Ele faz as coisas, Ele mesmo já aprontou tudo, né? E quando a gente não consegue as coisas que a nossa carne quer, né? Que o inimigo já começa a trabalhar dentro de nós, falando que a gente é um fracassado, né? E a gente não tem oportunidade, né? Mas o Senhor é justo e o Senhor fala, né? Quando a gente está forte, aí que nós estamos fracos. E quando nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes. Porque tem muitas experiências na vida que Deus coloca para nós passarmos, que não é uma dificuldade. Se nós olhamos pelos olhos humanos, né, nós vemos que nós murmuramos, nós se iramos contra Deus, né, mas não é. É para nós termos experiência, ficarmos cada vez mais fortes, porque, irmãos, quando você passa a se negar, né, e agir o trabalhar de Deus,
Deus ele vem com tanta clareza, certas situações vêm com tanta clareza que nós pegamos e falamos que pra que eu vou ficar nervoso por uma simples coisinha dessa, né? Mas é tudo a partir da palavra, que nem eu compartilhei com os irmãos, né? Que eu já passei por inúmeras denominações. E a Igreja do Senhor Jesus foi a única que eu levei pancada de início, né? Quando iniciou o grupo na casa da minha mãe, né? O irmão, o que tinha que falar, ele falava mesmo, né? O Espírito falava e era eu aceitar carregar a cruz ou não, né? E eu aceitei, né? Eu já vivi tantos anos cego, né? Pelo inimigo, né? Vivendo no mundo. E Deus me guardou, né? Eu não morri, não tive nenhum outro tipo de problema. Deus me guardou. E Deus ele trouxe a verdade para mim, né? Mas ele queria que eu me negasse. No início não foi fácil, irmãos. Deus me pôs em lugares estreitos mesmo. Eu tive 2 acidentes graves, né, de trânsito, que as pessoas chegavam até o resgate chegava e perguntava se já tinha sido removido, porque o acidente deixava o carro em uma situação impressionante. E quando eu falava que era eu que estava dentro do carro, as pessoas se impressionavam, porque Removido o corpo, né? removido o corpo, né? Porque o carro ficou totalmente destruído, né? E essa é a glória do Senhor, né? E tu tava ali do lado, Eu estava do lado, de pé. de pé e falando, né? E o último que o Senhor pôs em prova mesmo, que ele testou a minha fé totalmente, foi um infarto que eu tive, né? E ele me deixou 3 dias de cama, né? De molho. Eu achando que era dengue, né? Porque minha mãe tinha tido dengue, né? E no terceiro dia que eu resolvi ir no médico, né? Foi pela glória de Deus, pela misericórdia dele, que eu falei pra médica que eu tava sentindo uma dor assim assim, e a médica falou assim: "É gases", né? E não pediu exame nada. Tudo bem. Vamos embora. No dia seguinte eu me senti melhor. Levantei da cama e ia trabalhar. Me senti mal no meio do caminho. E meu pai me levou. Eu tava ainda bem. Tava bem, só tava sentindo as dores só. As dores de quem tá infartado, né? E quando eu cheguei até o hospital, né? Um dos melhores hospitais daqui de São Paulo, né? Não foi a mão de Deus, porque eu não peguei fila, né? Não questionaram o meu endereço, não pediram para me fazer coisa alguma de identificação e me pediram para me fazer o exame, um eletrocardiograma. Nesse eletrocardiograma eu passei pelo médico, o médico mandou internar, mandou trocar ficha e não avisou que ia internar. E quando ele falou que eu estava internado, ele, um médico, a medicina ela luta contra o espiritual. E se você falar para um médico que Deus existe, ele vai questionar, né? E Deus agiu de tal forma ali que o médico que me atendeu pegou e falou para mim assim: agradece ao seu Deus porque você está vivo, porque eu não tenho explicação. Você está infartado, você está com o eletrocardiograma de quem está em coma e você está falando e está de pé. Eu nunca vi uma coisa como essa, né? E isso foi a misericórdia do Senhor, que Ele me deixou de molho 3 dias, né? Ele me deu esse tempo para me se apegar com Ele, porque foi um momento assim que eu fiquei muito mal, né? Mas o Senhor estava comigo ali e Ele só queria me ouvir. E Ele foi ali, ficou me guardando os 3 dias.
ficou me guardando. Então, irmãos, e é uma palavra que eu medito muito assim, né, que toca muito, que o Senhor fala, quando todas as pessoas dizem, né, todas as carnes dizem que não tem mais jeito, né, que é ao fim, não tem para onde correr, né? O Senhor fala em 2 Crônicas 32, 7, que ele diz assim: sede fortes e corajosos, não temas, nem vos assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco, o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear todas as nossas guerras. O povo, né? E irmãos, o Senhor trabalha de tal forma, irmãos, que a gente tem que se negar. É difícil, que nem eu falei para os irmãos, não é fácil a gente se negar. A carne, ela sente vontade constantemente, né? A carne, ela não provém nada de bom dela, porque a própria carne, ela quer tanto uma coisa que quando quer, ela perde o gosto. Não quer mais aquilo, quer outra coisa. Quando nós estamos felizes, a nossa família, a carne mostra, o inimigo mostra que não, tá faltando alguma coisa. Mas o Senhor tá entregando tudo, mas a carne se levanta. É? Amém. Glória a Deus, né, irmão? A gente vê que o Senhor fazendo, né, essas obras aí, né, para fortalecer cada vez mais aí a fé do irmão, né, objetivando aí esse envolvimento cada vez maior do irmão aí, né, escolhido. Amém. Escolhido, né, por Deus, né? Nós sempre falamos aí, né? Que bênção, né? Em João 15:16 fala, né? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi vós outros, para que vades e deis fruto. Amém? Amém. E o vosso fruto permaneça. Amém. Né? E tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Pedido em meu nome, né? Em nome de Jesus. E eu glorifico ao Senhor, né? Que nós possamos, assim, ter discernimento disso, né? De que quando nós vemos para a igreja do Senhor Jesus, como o irmão falou, que passou por várias denominações, porque a igreja do Senhor Jesus não é uma denominação. A igreja de Jesus é de Jesus. Ninguém denominou isso a não ser Cristo, né? O próprio Jesus denominou, né? Então, é porque nós somos escolhidos, né? Então, somos eleitos. Então, nós temos que nos alegrar já, né? Amém. Em relação a isso, porque já é o suficiente, né, para nós ficarmos alegres e felizes e simplesmente praticarmos o que Deus tem colocado no nosso colo diariamente, né? Aquilo que Deus traz para nós, né? Todos os arranjos diários, né? E glória a Deus, né, que o Senhor está fazendo tudo isso aí na tua vida, aí na nossa vida. Amém. Essa bênção que está aqui, né? Esses arranjos que São Paulo está tendo. E obviamente que serão muitos, né? É muito grande aqui, são 20 milhões de pessoas aqui nessa volta toda. Carapicuíba faz parte desses 20 milhões, né? Carapicuíba é uma cidade que está dentro da grande São Paulo, né? Fica ao lado de São Paulo, Barueri, Osasco, ao lado de Cotia também, eu creio. Amém. Fica tudo meio junto, né? Então, é impressionante, assim, como é grande aqui, tudo meio... Sai de São Paulo, daqui a pouco tá numa cidade, daqui a pouco tá noutra. É tudo ligado uma na outra. Mas eu queria, assim, também colocar, irmão, da importância, né, de nós vigiar. Amém. Né? Vigiar, porque o maligno, ele é astuto, né? Então, nesses tempos, assim, né, que o Senhor nos traz, né, bons soldados, né, bons combatentes, né, com discernimento, né, que traz também as curas, os milagres. Amém. Nós sabemos também que muitos vieram e muitos foram. Amém. Né? E sabemos que muitos virão, glória a Deus. Né? Mas também sabemos, né, que muitos são chamados,
Ou seja, muitos vêm, Amém. muitos são chamados, mas escolhidos assim, que acabam ficando e perseverando e aguentando, né? Aguentando o pau, são poucos. Amém. Né? E eu oro ao Senhor e glorifico a Deus, assim, porque tem dias que nós sobrevivemos aqui em São Paulo. Não tem explicação, mas tem dias assim que não dá para entender. Né? A produção assim parece que é zero, mas aí depois no outro dia assim ela vale por 4, 5 dias, né? Amém. É tremendo. A experiência aqui em São Paulo é muito única, é ímpar, é muito interessante. Mas ele é muito assim, parece que é instável, mas é muito pelo vento, né? Amém. A gente tem que entregar muito pro Senhor, porque não dá uma estabilidade. A gente tem compartilhado muito sobre isso aqui, né? Amém. Para poder aguentar e entender como é que é a obra, né? E eu glorifico a Deus, assim, irmão, né? Por isso tudo que a gente está falando, mas assim, para entender da necessidade de nós perseverar no Evangelho do Reino. Amém. Glória a Deus. Né? Porque a tendência, depois de um certo ponto, depois de um certo trabalhar na nossa vida, né? E eu falo isso para mim mesmo, é o Senhor que traz, né? Para nós seguir batendo, né? No velho Amém. homem, né? Glória a Deus. Para não arrepiar, né? Amém. E sim alimentar o novo, né? E não fugir, né? Não voltar para o Egito, né? Para as iguarias do Egito, para as coisas do mundo, se distrair com esses entretenimentos, né? E também algo assim, outra estratégia que eu vejo do maligno, diz, não, mas não é bem assim, e querer buscar, né? Depois o meio termo, o morno, né? Para não matar o velho homem, que é a história tentativa, né? Depois, mais à frente, para não mexer em alguma área dentro de nós, é botar um pé numa denominação e um pé no mundo. Aí diz, não, eu estou na igreja, mas estou no mundo. Fica meio, né? Não, eu estou com Jesus, mas não estou matando aquilo que eu gosto. Amém. Porque o irmão falou muito não se negar, né? Amém. E a minha pergunta para o irmão justamente é, o que o irmão entende assim com o se negar? O se negar, para mim, né, como eu falei, como eu trouxe, o espírito ele tá muito sensível, né? Porque o se negar, tudo que eu vou fazer, tudo que eu sinto vontade de fazer, antes de tudo, eu entrego na mão do Senhor, né? Todo dia, quando eu levanto, eu logo que desperto, a primeira coisa que eu faço é ir pro joelho. A primeira coisa, eu me ajoelho na hora que eu levanto da cama e antes de eu sair, eu me ajoelho, né? E peço ao Senhor, entrego na mão do Senhor tudo, porque eu sou servo dele, né? Então que ele faça o arranjo que ele quer fazer, né? Porque o se negar para mim é isso. É uma luta constante o dia todo, porque o dia todo a carne pede. É o dia todo, né? Até a hora de dormir a carne está pedindo. E o espírito ele fica tão sensível quando a gente busca, a gente tá na presença de Deus ali. E nem eu compartilhei com os irmãos que a Bíblia sempre está ali no banco do passageiro ali, né? Então, assim, no único dia, assim, eu creio que o Senhor fala, pelo menos assim, umas 15 a 20 vezes, eu abro a Bíblia, ele me constrange, né? E é como ele falasse assim, tá no momento da gente conversar. E é o momento que eu tô precisando ali, que eu começo a criar, o inimigo começa a criar aquelas dúvidas, aquelas confusões na cabeça, que Deus fala, abre. E na hora que eu abro, é a palavra mesmo do Senhor falando, né? Para mim ter cuidado, ou vigiar, ou não fazer, né? Porque a Bíblia, se você abre ela só por abrir mesmo, né? Sem entregar ao Senhor a sua vontade de conhecer Ele, né? De Ele estar pleno em tua vida,
você não entende nada, né? Mas quando Deus ele sente no seu coração aquela sua busca, sabe? Aquela sua busca, aquela vontade, você abre a Bíblia e conversa com você, né? E ele te fala para você tomar cuidado. Tem certas coisas assim que eu já tive experiência de muitas coisas assim, logo à frente ter alguma coisa que o maligno preparou para mim e o Senhor, eu levando um passageiro, o Senhor pegou e me constrangeu em abrir a Bíblia, né? E eu abri a Bíblia ali, li o que estava escrito ali, e no momento eu senti uma aflição e eu tive que parar o carro, pedir para a pessoa descer, porque não tinha boa coisa que estava me esperando no final da corrida, né? Então Deus ele tá assim, totalmente assim comigo, né? Mas por quê? Porque eu estou me negando, eu não faço minhas vontades. Às vezes eu quero fazer alguma coisa assim, de momento, falo assim, eu vou fazer que é a hora, mas eu paro e falo assim, Senhor, se for de tua vontade, eu vou sentir paz, vou sentir tranquilidade. Se não for, eu vou me sentir aflito. E o Senhor me faz ficar aflito mesmo, quando não é para fazer, eu não faço, né? Porque eu sei que se eu fazer, eu vou tomar um tombo na frente, né? E gostaria de falar para os irmãos aqui em Josué, né? 1 Josué 5, né? Que diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que é sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E Deus aqui no 9, ele nos dá uma ordem, né? Ele nos dá uma ordem, e não é uma ordem para a gente ficar irado, mas é uma ordem porque Ele é o nosso Pai e Ele cuida da gente. Então, às vezes, Ele tem que ser enérgico, né? E Ele diz aqui na palavra dele: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E eu testifico, irmãos, sobre essa palavra, né? Porque Deus, Ele quer que nós buscamos Ele, mas não buscar somente ler, né? Mas e sim absorver, ler a palavra dele, ouvir o que ele tem a nos dizer, e também não ficar somente para nós, né? Não somente, e sim você poder levar para uma pessoa, porque às vezes Deus toca no seu coração para você falar com uma pessoa, né? Você nem conhece a pessoa, né? E você fica com vergonha. E na palavra dele ele diz também que não, se envergonhar dele, ele vai se envergonhar de você, né? E irmãos, como já compartilhamos aqui, irmãos, sobre ser bem-sucedidos, né? Em Mateus 6:33, né? Isso aqui. Amém. Né? O Senhor diz, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmão, e, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. E isso aqui, irmãos, é fundamental em nossas vidas, né? Como eu estava compartilhando com os irmãos de outras denominações a semana passada, eu falei para eles assim que
Deus, ele é educado, né? Mas ele quer que o crente, né? A pessoa evangélica, a pessoa que crê mesmo, que tenha fé, né? Não se abale, não sinta vergonha, né? Então, se Deus te coloca lá no meio, né? Na onde eu trabalho, são mais de 1000 motoristas, né? Se ele pega, fala assim, fala no meio, vai falando com as pessoas, não tenha vergonha não, porque o que você está esperando, que você precisa conquistar, Deus já preparou lá na frente. Mas ele põe você em prova, para ver se você resiste a ele ou ao inimigo. E se você fica quieto e fica com vergonha, você resistiu a Deus e fez a vontade do inimigo. Muitas pessoas, às vezes, podem ser salvas por um simples 2 minutos, 5 minutos que você possa estar levando uma experiência, uma boa nova de Deus para ela. Né? Então, irmãos, não pense 2 vezes, entrega na mão de Deus, porque Ele nos fez. Nós não viemos do macaco como todo mundo diz, né? Deus fez cada uma dessas coisas, né? Então, vamos se esforçar, vamos buscar o Senhor, porque todo dia Ele nos dá vitória. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, diretamente de São Paulo, Carapicuíba, para todo o planeta. Tivemos aqui então a participação, agradecemos aí com o nosso irmão Rafael Ramalho e glorificamos ao Senhor aí, né? E pela participação, a toda a família, né? De Carvalho também, né? Rafael Ramalho. Ramalho de Araújo. Né? Carvalho é a árvore, né? Amém. Mas essa é a nossa árvore da vida. Glória a Deus. É isso aí. Não é que só tinha mais uma parte, né? Ramalho de Araújo. Amém. Não vamos esquecer do Araújo, né? Depois o Araújo fica triste lá. Amém. Glória a Deus. Né? Um abraço pro seu Araújo também aí, né? Vai estar nos assistindo aí no Quinta ao Vivo. Amém. Né? Seu João, né? Amém. O seu João aí, o pai do Rafael, também está congregando conosco. Glória a Deus. Toda a Marlene também está participando também do grupo familiar, que quando começou na casa da mãe do Rafael, quando o Rafael morava lá. Acabou o nosso tempo, não dá para contar toda a história. Amém. Mas o nosso irmão, né, Rafael Ramalho, que a gente conhece assim, mas é de Araújo também, né, que é a parte do seu João, e da dona Marlene, que o irmão morava lá, e agora já estamos aqui na casa, né, do irmão Rafael, que casou, e provavelmente estaremos aí num próximo Quinta ao Vivo entrevistando esse casal, que tem uma história para contar já desse casamento, de como Deus arranjou, como aconteceu, porque agora o grupo se manteve lá na casa da dona Marlene e do seu João, na sexta-feira, e o Rafael já está, né, com o grupo aqui na terça-feira. Amém. Glória a Deus. Amém? Então já são 2 grupos, né? Já deu fruto, já aqui em Carapicuíba. Tem mais outro grupo também, já são 4 grupos já aqui em Carapicuíba. Cidade que o Senhor está fazendo uma grande obra aqui. Glória a Deus. Amém. Glória então, a Deus. São muitos arranjos de Deus aí. E nosso bate-papo edificante vai ficando por aqui. Amém. Agradeço aí a participação do irmão. Fica aí um grande abraço para toda a família do irmão Rafael, da irmã Eliane também, a sua esposa, e também, obviamente, para toda a congregação aí de Carapicuíba, todos os irmãos da grande São Paulo, né, todas as igrejas do Senhor Jesus aí, das cidades, e também, né, obviamente, São Paulo capital, onde nós nos reunimos. Amém. E também a todas as igrejas do Senhor Jesus, de todo o Brasil, os irmãos amados aí que estão assistindo, que estão perseverando, todos os nossos irmãos aí que têm orado, têm intercedido, têm investido no reino, aos assinantes, aos anunciantes, a todos os irmãos que estão aí firmes, né, nessa caminhada aí. Glória a Deus, muito obrigado a todos, né? Não tem palavras para agradecer, mas Deus, o mais importante, é que Deus, nosso Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, Ele sabe de tudo. Amém. Ele está vendo você, está vendo nós aqui, está vendo todo mundo. E Ele sabe do seu coração. Amém. Então persevere, fique firme aí. Vamos junto nessa caminhada aí que é de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Quinta ao Vivo.